Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um tema espinhoso: apostasia. O que é apostasia? Os dicionários definem apostasia como afastamento da fé, afastamento da religião. O que a Bíblia tem a dizer sobre apostasia? A palavra apostasia na Bíblia está presente em apenas 2 lugares. Está presente no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, verso 23, e está presente na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Em ambos os textos, a palavra apostasia está relacionada com afastamento de Deus, com afastamento das doutrinas da palavra de Deus. Na Bíblia, nós temos alguns textos que nos ajudam a definir como essa apostasia acontece. Acompanhe a leitura desse texto. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 5, verso 32. Esse desvio da vontade de Deus, ele pode se dar em 2 direções, para a direita e para a esquerda. Mas o que seria o desvio à direita e o desvio à esquerda? A Bíblia nos dá uma pista. Ouça este texto. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Deuteronômio 28, verso 14. Aqui temos uma pista. O desvio à esquerda é mencionado aqui como estando relacionado com a idolatria. Então, isso nos leva à conclusão de que provavelmente, quando Deus se refere ao desvio à direita e ao desvio à esquerda, ele está se referindo, no caso do desvio à esquerda, ele está se referindo ao afastamento dos seus mandamentos. E quando ele se refere ao desvio à direita, ele está se referindo ao ir além dos seus mandamentos. Por que é importante a gente entender dessa forma? Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós temos uma advertência que deixa bem claro essa questão. Acompanhe a leitura desse texto. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritos neste livro. Então ficou claro o que se constitui o desvio, a apostasia. Todas as vezes que nós deixamos de andar no caminho que Deus estabeleceu para nós, nós estamos se apostatando. Esse desvio pode ser à direita ou pode ser à esquerda. Esse desvio pode consistir em deixar de obedecer à vontade de Deus, ou esse desvio pode consistir em se acrescentar algo ao que Deus nos ordenou. Como na história de Israel, a gente pode detectar esses 2 tipos de apostasia: o desvio à direita e o desvio à esquerda. Na história de Israel, a gente percebe que a nação ela passou por uma profunda transformação após o cativeiro babilônico. Então, em termos práticos, a religião de Israel poderia ser dividida entre o período anterior ao cativeiro babilônico e o período posterior ao cativeiro babilônico. Em ambos os períodos, a Bíblia menciona Israel em estado de apostasia. No período anterior ao cativeiro, a apostasia se caracterizava pelo abandono da palavra de Deus. E no período pós-cativeiro, a apostasia se manifestou de maneira mais abrangente pelo acréscimo à palavra de Deus. Eu vou explicar melhor para você entender. No período anterior ao cativeiro,
os momentos em que Israel se apostata estão relacionados, principalmente, a práticas idólatras e à transgressão do sábado. Isso está muito bem documentado pelos profetas. Acompanhe a leitura desse texto. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. 2 pecados caracterizaram a nação de Israel no período anterior ao cativeiro: a idolatria e a transgressão do sábado. Contudo, no período pós-cativeiro, houve uma mudança. Eles entenderam que não poderiam mais condescender com a idolatria e com a transgressão do sábado, e então tomaram providências para que esses mandamentos não fossem desobedecidos. O que eles fizeram? Acrescentaram normas, acrescentaram a tradição dos anciãos à religião judaica. Incorreram no erro de acrescentar algo à palavra de Deus. Inclusive, no Novo Testamento, Jesus critica os fariseus por negligenciarem o mandamento de Deus e colocarem no lugar a tradição. Ou seja, eles foram além da palavra. Isso poderia caracterizar aquilo que nós poderíamos chamar de o desvio à direita. Para nós entendermos bem essa questão, é bom a gente resumir as religiões do tempo de Cristo. A gente pode notar, através da Bíblia e também através dos escritos de Flávio Joséfo, que havia basicamente 4 religiões. Essas 4 religiões seriam os saduceus, os fariseus, os zelotes e os essênios. E a gente percebe alguns elementos interessantes nessas religiões e como o ser humano como um todo é propenso a se desviar tanto para a direita como para a esquerda. Essas religiões são exemplos clássicos disso. Os saduceus era a religião dos ricos. E os saduceus, eles tinham como característica não aceitar toda a palavra de Deus. Eles aceitavam os 5 primeiros livros, o Pentateuco, mas não aceitavam os escritos dos profetas. E por conta de não se aceitar toda a palavra de Deus, eles negavam alguns ensinos do Velho Testamento, como por exemplo a existência dos anjos e a ressurreição dos mortos. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, esses ensinos estão claramente apresentados ali. Daniel diz: o Senhor Deus enviou o seu anjo, dando a entender que Daniel cria na existência dos anjos. Também é mencionado no capítulo 12 que muitos dos que estão no pó da terra ressuscitarão, ou seja, o ensino da ressurreição está presente ali no livro de Daniel. Mas como os saduceus estavam a reduzir as escrituras, a reduzir o seu conteúdo e ficar apenas com os 5 primeiros livros, eles estavam desviados à esquerda e por essa razão estavam propensos, a flertar com o mundo então. Por essa razão que os saduceus eles eram inclinados à política e o pior, que situação Israel se encontrava. O sacerdócio, o líder espiritual maior da nação, era um saduceu. A outra religião que a gente poderia caracterizar como também estando um pouco desviado mais para a esquerda seria os zelotes. Os zelotes eles eram nacionalistas, eles eram amantes da pátria, eles eram os patriotas da época. Então eles não admitiam que Israel pagasse impostos para outra nação. Eles não aceitavam a soberania romana, o domínio romano sobre Israel. É por esta razão que foi nessa religião, ou nesse partido religioso, em que surgiu os principais incidentes contra Roma. Eram eles os responsáveis por organizar rebeliões contra o Império Romano. A terceira religião é a religião dos fariseus. Os fariseus se caracterizaram por, além da palavra de Deus, acrescentar a tradição a ela. Foram além do que Deus ordenou.
Por isso que eles tornaram a sua religião muito pesada, muito burocrática. Para guardar um sábado como um fariseu queria que fosse guardado e não como Deus ordenou, você teria que ter uma preocupação excessiva em não transgredi-lo. Você teria até que contar os passos, porque se você caminhasse mais de 884 metros, ou seja, a jornada de um sábado, você estaria transgredindo esse mandamento. Então, além da lei de Deus, eles estabeleceram uma série de normas que tinham como objetivo proteger as pessoas ou evitar a transgressão dessa lei, mas que não ajudavam em nada. Pelo contrário, era complicar ainda mais a vida daquelas pessoas. A quarta religião é a religião dos essênios. Os essênios não concordavam com os saduceus, com os zelotes e muito menos com os fariseus. Eles viam essas pessoas como totalmente apostatadas. Então eles tomaram uma decisão radical, a decisão de se separar deles e viverem de forma isolada. Então eles formaram comunidades isoladas, sem nenhum contato com as demais comunidades, e lá eles faziam as suas orações, eles observavam os seus rituais, e era assim que eles viviam a sua religião, afastados dos demais, sem contato com os outros religiosos. Os essênios é um exemplo do desvio, né, à direita também. Por quê? Vamos analisar alguns detalhes dos essênios. Primeiro, Jesus Cristo disse que a sua mensagem ela deve ser pregada aos outros. Quando os essênios assumem a posição de viverem isolados do resto do mundo, eles estavam com essa ideia em mente, tornando impossível a transmissão, ou seja, a pregação do Evangelho. Mas o que nós podemos aprender de tudo isso? Conforme vimos, é muito fácil ao ser humano se apostatar. É verdade que quando nós olhamos para o mundo, a gente vê todo mundo apostatado, menos a gente. Mas a realidade é bem diferente. Estamos o tempo todo sujeitos a nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, a irmos além do que Deus nos ordenou ou ficarmos aquém do que Ele pede que façamos. Mas como resolver esse problema? Como corrigir essa fragilidade que temos? A Bíblia tem uma sugestão. Acompanhe a leitura desse texto. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andem nele. Isaías 30, verso 21. Nós cometemos um equívoco quando pensamos que a religião do Velho Testamento era uma religião que dependia dos esforços humanos para obedecer à lei, e não da graça. Contudo, esse texto que acabamos de ler deixa bem claro que, para não nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós precisamos da graça divina. Precisamos da voz do Espírito Santo em nossos ouvidos. Ouça o que Jesus Cristo disse a esse respeito. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16, verso 13. Para combater essa tendência humana de se desviar para a direita e de se desviar para a esquerda, de sempre estar pendendo para um caminho errado, Jesus prometeu ao seu povo o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a única solução para o ser humano para ele não se apostatar, ele não se desviar do caminho de Deus. Por essa razão, Jesus nos estimulou a pedir o Espírito Santo. Ele disse que o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Por esta razão que a vida de um cristão que não quer se apostatar, não quer se tornar um saduceu moderno, não quer se tornar um fariseu moderno, um zelote ou um essênio moderno, é oração. Devemos orar todos os dias. Aliás, devemos fazer como Paulo disse, orar sem cessar. Escute esse conselho dado por Ellen White. Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja.
Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Ali estão revelados as armadilhas do tentador e os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo em que nos devemos guardar constantemente contra os ardis de Satanás, cumpre com fé orar sempre. Não nos deixes cair em tentação. Mateus 6, verso 13. O Grande Conflito, página 530. Enfim, meu irmão, minha irmã, só tem um antídoto contra a apostasia. Esse antídoto chama-se a presença poderosa do Espírito Santo controlando a nossa vida e nos guiando à palavra de Deus. A palavra de Deus contém a verdade. Contudo, se não estivermos possuídos pelo Espírito Santo, anjos maus se apoderarão de nossas mentes e nos desencaminharão. Por esta razão, precisamos humildemente, a cada dia, nos ajoelhar diante do Senhor e pedir que Ele dirija a nossa vida, que Ele nos guie em seus caminhos, que Ele nos faça entender a sua palavra como ela é mesmo e que Ele, dessa forma, venha nos proteger de nos desviarmos do caminho de Deus. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.